O sol daquele dia rachava a cabeça de cristãos no sertão de Pernambuco. Não tinha vento nem esperança, só o bafo quente da terra e o assobio das cobras no mato seco. Foi neste cenário de poeira e morte que Lampião e seus cabras surgiram, cavalgando feitos sombras vivas, de armas cruzadas no peito e olho miúdo em cada moita que se mexia. Chegaram de mansinho em um vilarejo esquecido, lugar de chão batido, igreja branca descascando e um mercadinho de lona esfiapada. Ninguém ali sabia se era medo ou milagre que se avizinhava. Lampião, esse diabo que andava de medalha no chapéu, dessa vez não vinha para saquear, vinha para ouvir o chamado da honra. De vez em quando, diziam os mais velhos, Deus se disfarça de cangaceiro. Enquanto os cavalos bufavam cansados, Lampião desmontou o pó cobrindo o gibão, o facho do sol riscando as medalhas no chapéu. O povo espiando pelas frestas das janelas só via vulto, mas uma velha tomou coragem. Arrastando as chinelas furadas, ela se ajoelhou aos pés do capitão do cangaço e pediu, não por esmola, não por piedade, mas por justiça. E foi aí, compadre, que o sangue do sertão começou a ferver diferente. Porque quando uma velha pede com lágrimas nos olhos e alma rasgada, nem o cão escapa de ouvir. E Lampião, homem de faca na cinta e palavra na alma, escutou. E a história dessa vila mudou para sempre. No meio da praça, que mais parecia um terreiro de galo, uma velha se arrastava feito sombra de alma penada. Vestido de algodão gasto, pano sujo cobrindo os cabelos brancos e o rosto tão sofrido que até a terra parecia querer desviar o olhar. Meu filho! Oh, meu filho! Pelo amor de Deus! Me escuta! Lampião, acostumado a ver cabras se ajoelhar de medo, estranhou. Não era medo que ele via nos olhos daquela velha. Era raiva, era dor daquelas que nem o tempo sara. Fale, dona, tô ouvindo. A velha levantou os olhos, engoliu o choro e falou baixinho, só para o capitão escutar. Foi o coronel Gibão. O coronel Gibão, seu Lampião, acabou com a minha vida, a minha netinha, a menina mais tem 15 anos. Meu neto tentou impedir, mas agora está estirado entre a vida e a morte. E o povo daqui cala, porque se falar some, eles matam tudo, feito rastro da areia, igual sumiu o pai da menina. Lampião apertou os olhos, o sangue quente começou a borbulhar por dentro, mas ficou quieto, pensativo, porque sabia que raiva sem tino era faca que não se vira contra a mão. A velha continuou. Não venho pedir esmola nem polícia não, vim pedir justiça de quem ainda tem palavra no peito. Disseram que o senhor é ruim, mas eu prefiro o ruim que tem honra do que o bom que finge que não vê. O bando ficou em silêncio, nem os cavalos relinchavam. Lampião se abaixou, pegou a mão trêmula da velha e com respeito de homem para a mãe de santo disse: Levante, dona, hoje Deus mandou um recado. Ela quis falar, mas as lágrimas já faziam festa no rosto cansado. Lampião então virou para os cabras. Coresco, meia-noite, siga os rastros do gado. Quero saber quantos cabas tem lá. Com meu terreno, por onde entra e sai, sem levantar poeira, viu? Vê tudo pra mim e volta pra me contar.
e depois olhando para os seus homens: ninguém tira a arma da cinta, nem levanta a voz. Hoje a gente assombra. Quem perguntar, diga que só viemos beber água. O povo do vilarejo, espiando de longe, não sabia se agradecia ou rezava de medo. Um silêncio pesado como pedra pairava no ar. Lampião caminhou até a igrejinha branca, tocou a madeira da porta, olhou para o céu e murmurou de mansinho: se for da vontade de Deus, que o justo não morra. Nessa hora uma brisa leve levantou o pó do chão e uma revoada de pássaros cortaram o céu como resposta. A velha ajoelhada ainda sussurrou: ele ouviu, seu Lampião, Deus ouviu. Lampião fechou os olhos, sentindo o sangue borbulhar mais forte, mas sabendo que não era hora de correr feito bode sem rumo. Era hora de preparar a justiça, como quem afia um punhal para a grande festa. O sertão respirou diferente naquele dia. A noite caiu no vilarejo feito manta de desgraça. Nem galo cantava, nem cachorro rosnava. Era um silêncio que doía no ouvido. O povo se encolhia atrás das portas de madeira velha, enquanto Lampião, Corisco e Meia-Noite reuniam um bando debaixo de uma árvore seca, lá para as bandas do mato. Lampião riscou o chão duro com a ponta do punhal e falou com voz de trovão assim: esse coronel Gibão pensa que é Deus, mas até Deus castiga quem abusa. Hoje nós vamos lembrar a esse povo o que é viver sem medo, coisa que eles nunca viram, coitados. Corisco, cabra meio desconfiado, coçou o queixo e disse: o senhor vai querer invadir a casa dele de frente, capitão? Lampião balançou a cabeça devagar: nada disso. Primeiro vamos sumir, feito arma penada. Deixar os cabas pensar que nós foi embora. Enquanto isso, infiltramos nossos homens por dentro. O sangue deles vai secar na boca dos próprios capanga. O plano era arretado. 2 cabras do bando, Ferrolho e Trinca-Eixo, foram escolhidos para entrar na fazenda, como se fossem vaqueiros fugindo da seca. Homens de fala mansa e dedo ligeiro no gatilho. Antes de partir, Lampião entregou a eles 2 santinhos amarelados. Bate no bolso, protege mais que bala. Lembre-se, é justiça, não é vingança não. Quem decide o fim é Deus, não nós. Os 2 cabras se benzeram e partiram em seus cavalos. No dia seguinte, o vilarejo respirou um suspiro enganoso. O povo pensou que o bando tinha ido embora. Só que Lampião, feito gato do mato, vigiava de cima da serra, com o rifle atravessado nas pernas e o terço da rezadeira enrolado no seu punho. No casebre de taipa, a rezadeira, Dona Arlinda, já esperava por ele. Mulher de riso seco e palavra pesada, dessas que até diabo respeita. Quando Lampião chegou, desmontou do cavalo, tirando o chapéu com respeito. A velha benzedeira soprou a fumaça do cachimbo e disse, sem se virar: já sei o que veio buscar, mas cuidado, capitão. Quem mexe com serpente tem que saber onde pisa. Dentro do casebre, cheirando a arruda e fumaça de defumador, Dona Arlinda acendeu uma vela, rezou em latim, embolado, e soprou fumaça sobre uma bacia de água. Vi sangue, capitão. Vi terreiro em chamas. Vi mulher chorando por justiça. Mas vi também um homem cercado pela escuridão.
Lampião apenas baixou os olhos. Dona Arlinda então tirou de um baú um terço de contas negras gastas de guerra. Esse aqui já passou por 3 guerras e 4 mortes. Se aceitar, tem que levar até ao fim. Lampião aceitou sem pestanejar. Dona Arlinda amarrou o terço preto no pulso do capitão e murmurou: essa semana um espírito de dor vai se levantar, mas a justiça só virá a depois, né? Porque por quem já sofreu. Do lado de fora o vento soprou forte, levantando poeira e fazendo o sertão se estremecer. Lampião montou de novo e partiu com a alma acesa. Agora era questão de tempo. A festa de Gibão estava marcada. Quinta-feira, dia de Santo Antônio, haveria cachaça, sanfona e muita pouca vergonha. Só que desta vez a festa não ia terminar em dança, ia terminar em fogo, bala e redenção. Quinta-feira chegou quente, abafada. O céu de Alagoinha se vestiu de nuvem pesada, parecendo adivinhar o que vinha. A fazenda do Coronel Gibão se encheu de bandeirolas coloridas, barris de cachaça, cheiro de carne de bode assando no espeto. Era festa para receber os novos vaqueiros, mas a peste do coronel não sabia que era a última farra dele. Vai vendo. Ferrolho cuidava dos cavalos, Trinca-Eixo mexia nos caldeirões da cozinha. Eles mandavam bilhetes pelas mãos do menino mudo, que levava e trazia recado igual sabiá levando notícia no bico. O plano era simples: 3 grupos de cabras, um entrava pela mata dos fundos, outro pelo alçapão da cozinha, o terceiro vinha de frente no meio do terreiro. O sinal seria claro: quando a sanfona parasse de tocar, o sertão ia cantar. Agora não era sanfona, era bala. Lampião, Corisco, Meia-Noite e os outros cabras estavam escondidos no mato, só esperando a ordem. No terreiro, o Coronel Gibão, vermelho de cachaça e arrogância, gargalhava alto, suando, feito porco no abate. Tinha jagunço para tudo quanto era lado, embriagados, até o tutano, moças dançando de rosto baixo, rindo sem alegria. Quando o coronel berrou: traga a menina mais nova, hoje ela dança pra mim, ou dorme na senzala. Foi que Ferrolho sentiu o sangue ferver. Era a neta da velha. A menina, miudinha e trêmula, foi empurrada até o meio do terreiro. Lá da cozinha, Trinca-Eixo trocou um olhar com o cabra escondido na porta dos fundos. E então a sanfona parou. O silêncio caiu feito pedra no meio da festa. O coronel olhou confuso. Que diabo é isso? O sanfoneiro gaguejou. A corda arrebentou, patrão. Antes que o cabra terminasse a mentira, o primeiro tiro estalou na noite, certeiro no peito de um jagunço que nem viu de onde veio e não sabe para onde foi. Eu acho que eu sei, para o meio do inferno. Esta foi a senha. Da mata surgiram os cangaceiros de Lampião, gritando feito alma de outro mundo, disparando chumbo certeiro. O terreiro virou um pandemônio, capanga correndo, mulheres gritando, pólvora comendo à solta e a fumaça tapando quase tudo. Ferrolho largou a bacia dos cavalos e sacou o rifle, escondido, derrubando um jagunço que vinha para cima dele, feito bicho brabo. Trinca-Eixo varreu a cozinha de bala, abrindo caminho para o bando. Corisco, de rosto pintado de preto, liderava o ataque pela frente.
punhal em punho, abrindo caminho entre os bêbados. Meia-noite, caba ruim vinha logo atrás, atirando só para acertar, como quem corta cana boa, seco e preciso. E no meio disso tudo surgia ele, Lampião, rifle no peito, terço preto no punho, avançava entre a fumaça e o sangue, como se fosse o próprio juízo final. Ninguém toca nas mulheres. Quem correr se entrega. Quem atirar morre. Bradou o Lampião, a voz ecoando feito trovão. Os empregados que não tinham parte na sujeira do coronel se jogaram no chão de braços abertos, pedindo misericórdia. Lampião mandou não ferir inocentes. O coronel Gibão, apavorado, tentou fugir pelos fundos, mas Ferrolho agarrou ele pelo cangote. Vai onde, porco imundo, hein? Lampião chegou junto, olhou nos olhos do coronel caído e falou seco, como couro de bode. Amanhã esse povo acorda sem dono. Hoje o medo vai embora dessa vila. A luta continuou até de madrugada. Jagunço caía feito manga podre, fazenda virava cinza, pecado virava punição. E no centro da tempestade, Lampião e seu bando limpava a terra com sangue, suor e fé. O terreiro da fazenda, antes cheio de riso debochado e cachaça, agora era chão de sangue e de fumaça. O coronel Gibão, gordo feito porco de engorda, jazia no pó, o rosto sujo de terra, cuspindo sangue e desaforo. 2 cabras seguraram ele pelos braços, enquanto Lampião se agachava. Olho miúdo, voz seca, disse: Dono de quê, coronel? Da dor das filhas dos pobres? Do medo desse povo? Pois hoje tu não manda em nada mais, viu? Nem no próprio cuspe. Gibão ainda tentou espernear. Eu sou amigo de deputado, de delegado. Vocês vão se lascar, viu? Me deixem em paz. Lampião soltou um riso frio, sem pressa. Vai cuspir sim, mas não mais do que cuspiu essas moças que o senhor arrastou pra cá como quem puxa cabra pro matadouro. Vê-se? Lampião então apontou para a varanda. Traga as meninas. E lá vinha elas, 4 moças de olhar morto, entre 13 e 20 anos, se escondendo nos cantos, tremendo, feito passarinho na ventania. Hoje ninguém cala a voz de vocês. Uma das moças, a mais velha, se adiantou tremendo e disse: Ele fazia isso com todas nós. Dizia que podia, que era dono da gente. O povo do vilarejo, que antes só espiava de longe, agora se achegava devagar, pé ante pé, tomado de coragem e vergonha. Foi nesse momento que a velha, a avó da menina violentada, surgiu no meio da multidão, segurando o braço da neta. A menina, fraca, mas de pé, com os olhos vermelhos feito brasa acesa, encarou o coronel. Lampião caminhou até ela e, num gesto calado, entregou à menina uma pistola pequena de cabo branco. Não sou eu que vou julgar, nem meus cabas. Quem sofreu é quem decide. A menina, com as mãos trêmulas, pegou a arma, olhou para o coronel Gibão, agora tremendo igual vara verde. Ele tentou implorar, choramingar. Eu sou um homem de respeito, não faça isso, menina! Mas a menina nem tremeu, levantou o braço e disparou.
O tiro foi seco. Gibão caiu de lado, olhos arregalados de susto, sem entender que naquele instante o seu reinado tinha terminado. O silêncio que se seguiu foi como se o sertão inteiro tivesse prendido o fôlego. Depois veio o choro, mas não de medo, de alívio. O povo chorava de cabeça erguida, como quem vê a chuva cair depois de anos de seca. Lampião recolheu as armas da mão da menina, a abraçou forte e falou baixinho: agora sim, a vila pode dormir. Mas o serviço ainda não tinha acabado. Lampião deu ordem: queima os garpão, recolhe as armas, amarre as pestes e jogue as carcaças dos jagunços na estrada da cidade, com um bilhete pendurado no peito de cada um. A justiça chegou antes da lei. O fogo subiu alto no céu de Alagoinha, iluminando a noite como se fosse um novo sol. E quando a aurora chegou, tingindo tudo de dourado, a vila acordou livre. Na praça, a velha rezava de joelhos, as moças se abraçavam. O povo, aquele mesmo povo que antes tremia diante do coronel, agora andava de cabeça erguida, peito aberto. Lampião reuniu seus cabras no terreiro vazio, o terço preto ainda enrolado no seu pulso. Olhou em volta e disse: hoje vocês enterraram o medo, mas fiquem sabidos, hein? O mal gosta de brotar de novo. E quando brotar, lembre que a justiça também carrega espingarda. Se aparecer algum, tá? Corta logo a macheza, as asas, que é pra não dar cria e nem a voar. Corisco se aproximou. E agora, capitão? Lampião olhou pro céu, depois pro povo de Alagoinha. Agora a gente parte. Já fizemos o que devia ter feito. Quem tinha que cair, caiu. Quem tinha que se libertar, se libertou. Vamos embora, cambada. Montaram nos cavalos, deixando para trás a fazenda ardendo em fogo, como símbolo não de destruição, mas de renascimento. A fumaça que subia naquele dia não era de medo, era de esperança. O povo estava exaltado, feliz da vida, e começaram até uma festa. Quando os primeiros raios de sol lamberam a terra rachada, Lampião e seus cabras já estavam na estrada de barro, subindo no meio da poeira. O capitão desmontou do cavalo num ponto alto da serra. Olhou de cima a vila, agora alegre, cheirando a fumaça e a esperança. Tirou do bolso um patuá que a velha rezadeira lhe dera no começo da jornada. Beijou com respeito e guardou de novo no peito. Missão cumprida. Corisco, sempre com sangue fervendo, se achegou. Missão de vingança, capitão? Lampião respondeu olhando para o horizonte que se estendia feito mar de pedras. Missão de Deus, cabra. Às vezes Deus fala pela boca de pobre, de coitado, de bandido. Se Deus já usou até um burrico para falar. Depois desenrolou no pulso o terço preto dado por Dona Arlinda e amarrou no galho de um mandacaru retorcido. Corisco, curioso, perguntou: vai deixar o terço para trás, capitão? O patuá já cumpriu sua reza. Agora protege esse povo contra o mal, que ainda vai querer voltar. Por isso ele vai ficar aqui, bem escondidinho. Montou de novo no cavalo e, antes de dar o sinal de partida, olhou para os seus homens e disse com um sorriso leve: bora sair do mapa, antes que resolvam nos chamar de santo. E de santo, eu e vocês não tem nada. Bora, cambada! O bando riu, um riso contido, de quem sabe que santo no sertão morre cedo.
e partiram levando a poeira da estrada seca, sumindo entre pedras e arbustos como fantasmas de justiça. Meses depois, por todo o canto do Nordeste, a história se espalhou. Falaram de uma vila onde Lampião não saqueou, não matou por ouro, nem levou moça cativa. Falaram de um lugar onde ele fez justiça com as próprias mãos e devolveu a fé a um povo esquecido. Dizia que ele partiu sem nada levar, apenas deixando um bilhete cravado na porta da igreja, escrito com a mão firme de quem sabia o peso da palavra. A fé da gente é o que nos separa dos bichos, e a justiça é o que nos aproxima de Deus. E por muitos e muitos anos, o povo de Alagoinha viveu sem coronéis, sem donos de almas. Quando algum cabra metido à besta tentava abusar do poder, bastava alguém sussurrar com o olho aceso: cuidado, Lampião volta! Por onde há coragem para ouvir o clamor dos esquecidos, ali o rei do cangaço, o capitão Virgulino, ainda caminhava. Mesmo que invisível, mesmo que só na lembrança, mesmo daqui a 100 anos, alguém vai fazer o que Lampião fez. A lenda e o legado servem para isso, para se tornarem imortal, para se tornarem um feito a não ser esquecido. E foi assim que Lampião, nessa parte do mundo, aprendeu que o medo é forte, mas a justiça, quando vem montada na fé, é invencível. Quando o bando de Lampião sumiu na poeira da estrada, a vila de Alagoinha ficou em silêncio, como quem acorda de um pesadelo e ainda teme abrir os olhos. Mas o medo, este já tinha sido enterrado, junto com a arrogância do coronel. Os homens que antes baixavam a cabeça, agora caminhavam de peito aberto. As mulheres que viviam à sombra dos jagunços, agora olhavam o horizonte como quem vê nascer um novo tempo. Naquela praça da igreja, o padre, aquele mesmo que se calava diante dos abusos, celebrou a primeira missa, anos e anos, sem medo nos olhos. Pediu perdão ao povo, pediu a Deus que abençoasse aquele novo sertão, lavado em sangue e fé. Na feira livre, dias depois, uma cena rara aconteceu. Um menino com pés descalços e sorriso sem dente correu vendendo farinha e gritando: farinha boa, farinha livre, farinha do Zezé, farinha que não paga imposto para o coronel. O povo ria, como quem reaprende a viver. E em cada esquina, debaixo de cada toldo de lona, um nome era sussurrado com respeito e medo: Lampião, o cangaceiro que virou justiça. Mas a história da queda de Gibão não ficou só em Alagoinha, não. Logo feito o rastilho de pólvora em tempo de seca, a notícia varou veredas, atravessou o rio, cortou o sertão. De fazenda em fazenda, de vilarejo em vilarejo, coronéis suavam frio. Reunião atrás de reunião. Os coronéis se juntavam para conversar baixinho. Se Lampião resolver fazer justiça pros nossos lados aqui, nós estamos lascados. Ninguém pode com esse homem, não. Ele tem parte com o capeta ou com Deus, um dos dois. Em algumas terras, jagunços sumiram feito alma penada, com medo do rei do cangaço. Aparece à noite como um castigo vivo. A maioria deles entraram para a polícia para se protegerem. Na capital, o político de paletó suava frio e mandava recado para Lampião: queremos conversar, capitão. Mas capitão, que entendia mais de poeira do que de conversa fiada, ignorava tudo. Não queria conversa com político vagabundo. Era o sertão que ele ouvia. E o sertão dizia: onde houver abuso, o cabra de chapéu de medalha e de óculos redondo há de passar. Numa noite quente de lua cheia, enquanto o bando descansava debaixo de um juazeiro torto, um cabra de longe chegou. Era um vaqueiro magro, queimado de sol, chapéu na mão,
coragem na voz. Capitão, tem mais injustiça para lá dos lados do riachão. Um coronel que vende menino como se fosse gado, viu? O bando se entreolhou, o sangue ferveu. Corisco, que era o primeiro a querer bala, já se levantou. Vamos agora, capitão? Bota o punhal na cinta já. Lampião ficou em silêncio. Depois respondeu calmamente. A justiça não é feita na pressa não, caba. Nem toda bala resolve desgraça. Vamos primeiro a saber se o povo quer ser livre, às vezes não quer. Ou se acostumou a ser escravo. Lampião sabia, libertar quem gosta de corrente é trabalho perdido. Mas sabia também que onde houvesse dor de verdade, lá ele estaria. E naquela mesma madrugada montaram os cavalos e seguiram, estrada adentro, sumindo feito sombra levada ao vento. O caminho até Riachão era de terra rachada e espinho traiçoeiro. Os cavalos, já acostumados a judiar do lombo, seguiam firmes, enquanto o sol queimava até pensamento. Lampião na frente do bando, ia calado, o rifle atravessado nas costas e o chapéu desfiando sombra no rosto. Corisco vinha logo atrás, ansioso, feito cachorro de caça, coçando o punhal na cintura. Capitão, se esse coronel for tão ruim quanto falaram, é bala nele e fogo na fazenda, né? Lampião sorriu de canto, aquele sorriso que mais assustava do que tranquilizava. Se for ruim mesmo, caba, o sertão vai ver outra justiça nascer. Mas justiça boa, não feita no grito, é no momento certo, igual manga madura caindo da árvore. Pra tudo tem hora, não se aveste não. Chegaram nas bandas de riacho perto da boca da noite, quando a lua começava a pingar prata sobre o mundo. Dali de cima da serra viam o vilarejo, quieto, triste, um silêncio pesado de medo, igualzinho ao que viram em Alagoinha. Naquelas terras quem mandava era o coronel Ambrósio Ferraz, homem de dedo sujo de dinheiro e alma suja de pecado. Diziam que comprava menino pobre para trabalhar nas fazendas distantes, como quem compra bode no mercado. As mães caladas de desespero entregavam os filhos sem poder reagir. O medo comia mais do que a fome. Lampião, espiando de longe, viu rastro de tristeza na vila. Menino magro puxando boi, moça nova cabisbaixa, homem feito curvado de vergonha. O povo vivia como bicho acuado. Essa era a terra do coronel, e ninguém ousava falar o nome dele sem engolir a língua de medo. Corisco, com os olhos faiscando, falou: Capitão, esse coronel é verme, vestido de gente. Então vamos dar aos vermes o que ele merece, né? Mas antes precisava saber, o povo queria se libertar ou tinha esquecido o gosto da liberdade? Naquela mesma noite, Lampião mandou 2 cabras de confiança, meia-noite e trinca-eixo, disfarçado de tropeiros, para entrarem na vila e ouvir a boca do povo. Foram em silêncio, misturados à poeira e à sombra. Voltaram perto da madrugada com o relato. O povo tá com medo, capitão, muito medo, mas tem esperança. A esperança tá fraca, mas ainda vive. Lampião então sentenciou de pé sobre a pedra mais alta. Pois se a esperança tá viva, nós vamos soprar ela para crescer. Amanhã o sertão vai saber que a liberdade não morreu. Enquanto os galos ainda dormiam no puleiro, Lampião e seus homens afiavam a justiça no fio do punhal. O coronel iria descobrir pela última vez que o sertão, quando se levanta, levanta como tempestade braba, lenta, pesada e invencível.
Se você gostou dessa história, meu amigo, deixe seu like, se inscreva no canal e um grande abraço a todos.